Queridos irmãos e irmãs, estamos, como foi lembrado, no mês das missões, também mês do Rosário e Semana Nacional da Vida. Jesus quer hospedar-se em nossas casas, em nossas famílias, em nossos corações. É bonito a gente ver que o Filho de Deus, que assumiu a condição humana, ele teve também, no meio de todo o seu trabalho de pregação do reino, de cuidado com o povo, de realização da vontade do Pai, estes momentos de aconchego em casas amigas. E uma das casas amigas que se destacam é justamente a casa de Marta, Maria e Lázaro, esses três irmãos. Hoje o trecho de Lucas fala só de Marta e Maria. E aí nós vemos duas atitudes no acolhimento de Jesus, ambas são amigas, né? Marta, ela se ocupa especialmente com o exterior, em servir bem a Jesus. Tem um coração generoso. No Evangelho de João nós vemos que quando Lázaro morre, Marta faz uma belíssima profissão de fé na ressurreição, no poder de Jesus. Ela cresceu muito na fé. Mas no princípio talvez ela estivesse mais numa perspectiva um tanto quanto superficial. Não que ela não fosse autêntica e generosa, mas talvez ela não tivesse percebido o principal. Então acho que esse Evangelho nos permite que nós reflitamos sobre as condições para que nós sejamos verdadeiramente discípulos missionários de Jesus Cristo. Para sermos discípulos missionários de Jesus Cristo, nós não podemos ficar na superficialidade no nosso relacionamento com Jesus. Mas nós precisamos ter essa atitude de Maria, que sentada escutava a palavra de Jesus. Aqui não devemos simplesmente fazer uma contraposição fácil, que às vezes é feita, entre vida ativa e vida contemplativa, vida apostólica e uma vida mais de recolhimento na oração. Sim, mas não é isso o principal. Há uma atitude fundamental de Maria, que Jesus inclusive elogia. Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Marta, Marta, tu te inquietas por tantas coisas, uma só coisa é necessária. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Maria descobriu que o fundamental era acolher Jesus em sua vida, sentar-se para ouvir a palavra de Jesus e assimilá-la. Maria não é uma preguiçosa, ela está ouvindo a palavra para que essa palavra se traduza em vida, em gestos concretos. Ou seja, a sua atividade apostólica, missionária, estará fundada justamente na escuta e na acolhida da palavra de Deus. Um grande exemplo para nós de missionário nas Sagradas Escrituras é o grande apóstolo Paulo, cujo trecho nós ouvimos da sua carta aos Gálatas na primeira leitura, como que ele foi assim assumido por Deus e enviado como apóstolo. Certamente ouviste falar como outrora foi a minha conduta no judaísmo, ele perseguia e devastava a igreja de Deus. Como bom judeu, pensava que os cristãos fossem rebeldes e equivocados e queria reconduzi-los à ortodoxia, à verdade da doutrina judaica, né? Mas, quando, ele diz aqui, aquele que me separou desde o ventre materno, isso nos faz pensar na vocação dos profetas, Isaías, Jeremias, né? Aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, vocação. Nós todos fomos separados. Deus nos ama a cada um, Ele não nos ama em geral. Cada um para Deus é precioso. O Papa Bento XVI gostava de dizer que a missão se faz um a um. É a conquista de cada coração. Porque sem uma adesão pessoal, isso não é individualismo, não haverá também comprometimento da existência e missão verdadeira.
mas nós seremos aqueles que vamos anunciar talvez a nós mesmos, ou talvez a ideia de outros. É preciso que cada um faça a experiência do encontro pessoal e decisivo em sua vida com Jesus Cristo e com o seu Evangelho. Aquele que me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça e dignou-se revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos. Então, se o Filho não tivesse sido revelado a Paulo, ele não poderia pregá-lo aos pagãos. Aliás, cá entre nós, a tradução ao pé da letra desse texto aqui no grego, aquele que se dignou revelar-me o seu Filho, não é que não esteja correto, mas revelar em mim o seu Filho. Deus quer comunicar em cada um de nós o seu Filho. Não que nós tenhamos que ser todos doutores na doutrina, na teologia, mas todos precisamos de experimentar na nossa existência Jesus Cristo como meu Salvador. Aí eu vou ser missionário. Se eu não faço a experiência de que Jesus me salva pessoalmente, transfigura a minha vida, me abre um novo horizonte, como é que eu vou ser missionário para os outros? Paulo experimentou isso. Aquele que me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, revelou nele, em Paulo em primeiro lugar. E aí por isso é que ele diz, não consultei nem carnes, nem sangue, mas subi logo a Jerusalém. Aí ele tem uma convicção. Todos os santos, vocês podem ver a vida dos santos, a gente de vez em quando conta aqui a vida de alguns santos. Todos os santos são de certa forma, entre aspas aqui, tá bom? Para a gente entender bem, são de certa forma, me entendam bem, teimosos. Não é que eles são teimosos porque são tupetudos, é porque eles são convictos, eles sabem aquilo que Deus está apontando para a vida deles, eles são determinados. Então por quê? Porque Deus entrou na vida deles por dentro, eles deixaram, eles fizeram o que nós ouvimos do Evangelho hoje, o papel de Maria, que quando Jesus entrou na sua casa, ela ficou sentada ouvindo Jesus, não por preguiça, não porque ela não queria trabalhar como Marta e fazer uma opção de coisas, mas porque ela percebeu o principal, que era se alimentar daquela palavra para que a vida dela tivesse sentido, inclusive a sua vida apostólica. Então que nós alimentemos a nossa missão com uma verdadeira escuta da palavra de Deus. Quem não escuta, nós estamos num tempo que as pessoas não escutam muito. Escutar não é só ouvir, não, é acolher no coração, acolher a palavra de Deus, deixar que essa palavra nos transforme. Como é bonito, por exemplo, essa encíclica do Papa Francisco, que ele acabou de publicar, Fratelli Tutti, né? Porque muita gente, como eu disse, às vezes, já com preconceito, já vinha atacando antes da encíclica ser publicada. Não escuta, mas quando vai ler, se for ler honestamente, quem tiver a coragem de ler, não vai conseguir atacar, porque ele está baseado na palavra de Deus. Todo o segundo capítulo dela é debruçado sobre o texto que nós meditamos ontem, a parábola do bom samaritano e vários outros textos que ele vai citando. Então ele escapa a qualquer enquadramento ideológico, ele nos mostra que a vivência da palavra, ele se coloca na posição de Maria, sentado aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus e deixando que a palavra de Jesus nos converta, nos transforme, como aconteceu com Paulo, e por isso ele se tornou o grande missionário. Então, para nós sermos missionários como Paulo, nós temos que ser como Maria, irmã de Marta, sentarmos aos pés de Jesus e meditarmos, ouvirmos, ruminarmos a palavra de Deus. Paulo fazia isso também. Inclusive ele conta aqui nesse breve trecho aqui um pouco biográfico, o que aconteceu com ele. Ele primeiro se retirou, ficou lá na Arábia, ficou na Damasco, depois que ele foi ser missionário, assim, né? Ele teve um momento, e as pessoas têm que ter momento de oração, mesmo depois que estão na vida apostólica. Não precisa de pensar que quem está na vida apostólica, fazendo muita coisa, não tenha momento de oração. Quando a pessoa realmente descobriu essa atitude de Maria, ela pode ser como Marta, fazendo uma porção de coisas, mas não é fazendo qualquer coisa, é fazendo tudo com uma orientação.
Nós precisamos das duas coisas, vida de oração e vida ativa. Mas a vida ativa deve estar sustentada na experiência do encontro com o Senhor. Ontem eu falava sobre Dom Luciano, tinha uma vida ativa impressionante, mas tinha uma vida de oração. Ele, a sua atividade, ele via o Senhor que ele contemplava na oração. Eu sou testemunha quantas vezes Dom Luciano se levantava cedinho para rezar, porque ia ter um dia cedo. Quando eu estava em Roma estudando, às vezes ele celebrava a missa 5 horas da manhã, 4 e pouco da manhã ele estava levantando, porque o dia ia ser cheíssimo. Eu me lembro, eu perguntava, Dom Luciano, amanhã que horas que o senhor vai celebrar? Porque eu já padre, e lá eu quero celebrar com o meu bispo, celebrar com o senhor. Aí ele olhou, deu aquele reserva, vai ser um pouquinho cedo, filho. Eu quero celebrar, o senhor fala a hora, eu estarei lá. Eu estava com ele na capela, né, privada, e nós rezávamos juntos. Ele ficava satisfeito, né? A gente está num gesto de comunhão, mas aquilo ia alimentar o dia dele. Quantas vezes depois de um encontro nosso aqui em Mariana, encontro de presbíteros, outros encontros, todo mundo já tinha ido descansar, ele já tinha atendido várias pessoas pessoalmente, e depois lá, pelas vezes, isso eu vi, por volta de 1 da manhã, lá em Cachoeiro do Campo, todo mundo acomodado, aquele silêncio, estava aquele homem lá passando com seu terço, rezando o terço. Então, um homem de uma vida ativa, quantas vezes na viagem, viajando, porque ir para cá, para lá, no caminho ele ia rezando o terço, e às vezes cada Ave Maria por uma pessoa. Quantas vezes ele também ia rezando a liturgia das horas, naquele caminho. Me lembro um dia que pegou cedinho lá no seminário, ia ter uma agenda cheia também em Belo Horizonte, no caminho já fomos rezando a liturgia das horas, rezava toda a liturgia das horas, todas as horas, direitinho, né? Cada um no horário possível, mas rezava. Então, é possível conciliar, é necessário conciliar uma vida profunda de oração, de contato com Deus, de uma vida apostólica. O segredo de uma vida missionária frutuosa é o profundo contato com Jesus Cristo. É só nele que nós podemos frutificar. Quem não está, a alegoria da videira que nós encontramos em João capítulo 15, quem não está inserido na videira não dá frutos, né? Mas quem está inserido no Cristo dá frutos de verdade. Peçamos ao Senhor, mês das missões, a graça de ser como Maria, escutar a palavra de Deus, para trabalharmos como Marta e como Paulo, para o crescimento do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.